Antes de mais, uma saudação muito amiga ao Frei Junito, que, coitado, já esteve numa celebração, mas quis estar presente connosco nesta celebração da última ceia, e também ao Frei Pedro e ao Frei Geraldo, que também já vieram de outra celebração como eu, e que fazem esta, não só porque pertencem à associação, mas por estarem aqui também comigo. E não quero demais recordar que a casula que o Frei Junito está a vestir é a original da João XIII. É aquela. Esta é cópia. São iguais, mas esta é cópia. Porquê? Porque quando foi a ordenação do Frei Junito, ele não tinha casula. Não é? Então nós oferecemos-lhe a casula, que era da João XIII, e mandou-se fazer, pediu-se para fazer uma nova casula, e então temos os dois. Mas essa é a original. Não é? Aquela que é a verdadeira e a autêntica. Até nisso, já viram, somos surpreendidos. Até nisso. Meus queridos amigos, gostava de refletir convosco, porque neste Evangelho é um Evangelho que nos diz muito, obviamente, João 13, João 13, João 13, João 13. Todas as quintas-feiras santas aparece João 13, nas bocas do mundo, por bons motivos, João 13, e nós pensávamos que íamos ter que fazer catequeses sobre o significado de João 13, já toda a gente sabe o que é a João 13, exceto alguns que ainda acham que é um Papa perdido na história medieval, porque houve um Papa João XIII que não foi muito católico, diga-se de passagem, mas é uma oportunidade, eu digo sempre isto, é uma oportunidade para a gente explicar aquilo que é. Ainda quando fomos à Assembleia da República, houve uma senhora deputada que nos perguntou porque é que éramos João XIII, eu disse, por causa do Evangelho de João XIII, porque vem lá um episódio muito importante da vida de Jesus, e ela disse, lava pés, disse, exatamente, é por isso que nós nos chamamos João XIII. É uma oportunidade bonita para nós mostrarmos e identificarmos a nossa razão de existir. Neste Evangelho, nós temos 3 atitudes de Jesus que eu gostava de sublinhar e que depois gostava de adaptar, não de uma forma egoísta, porque estas celebrações não são boas quando são só para um grupo, mas no nosso caso, porque se impõe assim, gostava depois de as adaptar à nossa situação do dia-a-dia, muito ligada a João XIII e ao Naldo de São Vicente. Uma das coisas que sobressai no Evangelho é o espírito de entrega de Jesus. Impressiona a maneira como São João introduz esta ceia. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Uma tradução mais exata era amou-os até ao extremo, até não poder mais. Até chegar ao limite imprevisível, porque o nosso limite é sempre mais previsível. Às vezes, quando nos chateamos nas relações, dizemos fiz o que pude, fui até ao meu limite. Este limite de Jesus é ilimitado. E a cruz é o sinal disso. É o limite do amor, que não há maior prova de amor do que dar a vida pelos seus amigos. Jesus foi uma pessoa que passou a vida a fazer o bem e entregue aos outros. Se há pessoa que não é egoísta, se há pessoa que nós não vemos a ter um minuto para si, a não ser na oração, é Jesus. E a gente diz, mas está bem, era a vida dele. Ainda assim, quando mandava os discípulos descansar, ele ia rezar ou ia continuar o seu trabalho. Sempre num espírito de entrega. Sempre num espírito de amor. Neste Evangelho nós vemos isso. Nós vemos esta entrega de Jesus que se entrega à morte para nos dar vida. E esta é a maior prova de amor que a gente podia ter de Deus. Um Deus, Jesus, que se deixa morrer por nosso amor. Não foi por um ato heroico de Jesus. Um ato de amor. Não há maior prova de amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Por nós. E depois vai dar pelos amigos e pelos inimigos. Quando Jesus na cruz vai dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Até os inimigos, nessa altura, se tornam amados por Deus. Depois, uma segunda atitude que nós vemos em Jesus é a atitude da humildade. Jesus disse uma vez no Evangelho de São Mateus, vinde a mim todos vós que andais cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se há característica própria em Jesus, é da humildade. Jesus nunca fez nada para se exibir. Nada. Nunca teve um gesto de exibição. Juntem-se para ver agora o que é que eu vou fazer. Nada. Tudo o que Jesus faz é para pôr a pessoa no centro,
para a curar, para a libertar, e essa pessoa ser testemunha e ser um sinal da presença e do amor de Deus. Não é por acaso que quando nós, por exemplo, em Espanha, visitamos aquelas igrejas e aquelas catedrais, hão de reparar que sempre que nós encontramos uma imagem de Cristo humilde, é Cristo atado à coluna. É o Cristo da humildade. É ao mais fundo que chegou. E Jesus, a sua vida foi uma vida de humildade. E este gesto de hoje, que impressiona, porque para nós é tudo muito bonito, mas impressiona, porque nós, se entrássemos no tempo de Jesus e soubéssemos um bocadinho como é que era no tempo de Jesus, os jantares eram muito, as ceias, mas era jantar, eram muito formais. Quem convidava para jantar tinha criados, tinha escravos, não era empregados, era escravos. A palavra é essa, escravo, servos. E quem convidava para jantar, um anfitrião, lavava os pés dos mais importantes. Às vezes daquela pessoa a quem se convidava e depois se juntavam os amigos. Imaginemos um Presidente da República a convidar outro Presidente com o seu séquito. O Presidente lavaria os pés ao outro Presidente e os criados lavavam os pés aos outros convidados. Jesus, e aqui vemos a humildade em ato e que resume toda a vida de Jesus. Jesus, o anfitrião, sentado na cadeira principal, a sair do seu lugar, a tirar o manto de festa, a pôr uma toalha à cintura, a ajoelhar-se e a lavar os pés a todos os discípulos. E aqui o todos não é só universalidade. Aqui o todos é até àqueles que o iam trair. Jesus lavou os pés a Judas, sabendo que o ia trair. Não deixou de lhe lavar os pés. Isto já diz muito, hein? Quando eu às vezes falo na João 13 dos sem-abrigo de estimação. É isto. Aqui há alguns até pomos perfume nos pés. E a outros olhamos de lado e há sempre uma crítica, há sempre um reparo. Jesus lavou os pés a todos. A todos. E isto significa muita humildade de Jesus. Que, como digo, não foi para se exibir. Não foi para nos dar uma aula de como nós nos devemos portar. Jesus faz aquilo, por um lado, para contrariar a lógica do que era a rotina daqueles banquetes e para dizer todos os que estão à mesa têm a mesma importância. Todos os que estão à mesa têm a mesma importância. E Jesus, com este rasgo de humildade, sai do lugar principal, tira o manto, ata uma toalha à cintura, ajoelha-se e lava os pés a todos. E depois, uma terceira atitude que nós vemos neste ato do Evangelho é o serviço. Jesus faz tudo isto em silêncio. Há pessoas que gostam de exibir e tudo, e fantástico, tira-se fotografias e mostra-se e é fantástico. Jesus faz tudo isto em silêncio. Só corta o silêncio porque Pedro o interrompe. Jesus faz tudo isto em silêncio. Que assim deve ser o serviço. Que assim deve ser a maneira do voluntário de estar. É inconcebível alguém poder querer tirar lucro, nem que seja pessoal e egocêntrico, do bem que faz. Seria péssimo testemunho e muito pouco cristão. Beneficiar, ainda que fosse psicologicamente, beneficiar dos mais pobres. Jesus faz tudo isto em silêncio. E no final, o único comentário que diz é: assim como eu fiz, façam vocês também. Entrega-nos, chamado mandato, entrega-nos a maneira como nós nos devemos comportar uns com os outros e uns para os outros. O que é que isto tem a ver connosco? O que é que isto tem a ver com João 13? O que é que isto tem a ver com o Nal de São Vicente? Não é preciso ser cristão para viver estes valores de Jesus, este espírito de entrega,
a humildade e o serviço. E muitos não cristãos vivem-no de uma forma muito exemplar e sem querer cristã. Não sabem elas o que é que diz o Evangelho de São João no capítulo 13, mas na prática vivem-no quando se põem ao serviço dos mais pobres. A nossa associação só será verdadeiramente João 13 enquanto nela se encontrar este Espírito de Jesus. Ele deu sentido à nossa existência e agora vai dando sentido ao nosso agir. No Nal de São Vicente, também nos encontramos numa sala superior. Os evangelhos dizem que Jesus se reuniu no cenáculo. O cenáculo, a sala, é uma sala alcatifada num piso superior. É assim que São Mateus, por exemplo, descreve a sala onde Jesus celebrou a última ceia. Também nós nos encontramos numa sala superior, onde em cada dia, com paciência e generosidade, somos chamados a dar testemunho de Jesus pela nossa entrega, pela nossa humildade e pela nossa atitude de serviço. Ninguém poderia estar de boa fé na João 13 se estivesse por protagonismo ou por reconhecimento. Ninguém poderia estar de boa fé na João 13 se estivesse por terapia, porque me faz bem, ou por exibição. Seria trair o espírito da nossa associação, mas, sobretudo, trair o espírito de Jesus. Também não estaríamos de boa fé se fôssemos para o Nal aliviar a nossa consciência. Tenho que fazer alguma coisa. Ou fazer a dita caridadezinha. Também seria trair o espírito da nossa associação e o espírito de Jesus Cristo. Estamos porque sentimos que os que servimos são uma oportunidade de encontro, não tanto entre nós, voluntários, mas nós com os mais pobres. É por isso que a João 13 existe. A João 13 não é um grupo de voluntários distribuídos por cada dia em que todos se dão fantasticamente e se acham que são a melhor equipa. Isto não é a João 13. A João 13 não existe para estabelecer fantásticas relações entre voluntários. A João 13 existe para que os voluntários estabeleçam excelentes relações com os mais pobres. Com os mais pobres. Esse é o sentido do nosso voluntariado. Nas jantaradas, nem nada disso. É com os mais pobres. São os destinatários do nosso agir. Estamos porque queremos, porque sentimos que os que servimos são uma oportunidade de encontro, não tanto entre nós, mas com os mais pobres, com vidas tão complicadas, mais complicadas que os nomes que têm, e agora têm vindo nomes complicados. As vidas deles são mais complicadas que os nomes que têm. Situações tão difíceis, em que o Nal acaba por ser o oásis do dia, o alívio de tantos pesos, o momento em que alguém se sente bem tratado. E porquê? Porque acolhemos à maneira de Jesus. Porque a nossa dedicação é levada até ao fim. Porque não tratamos os mais pobres com espírito de arrogância ou de superioridade, mas com a naturalidade que a humildade exige, porque servimos não só pela qualidade e a excelência, mas sobretudo com humanidade. Tudo isto encontramos em Jesus, sem o manto, ajoelhado a lavar os pés aos discípulos. Tudo isto vamos encontrando, graças a Deus, no dia-a-dia da João 13. O que é que nós podemos pedir neste dia? O ambiente do cenáculo e o Espírito de Jesus. Não somos uma associação perfeita. Temos os nossos feitios, temos as nossas personalidades. É difícil lidarmos uns com os outros. As nossas maneiras de pensar, as nossas maneiras de falar, as nossas maneiras de decidir, sobretudo coordenadores, as nossas maneiras de agir. Mas se cada um de nós garantir no seu dia e onde é chamado a servir um ambiente profundamente humano de respeito pelo outro e uns com os outros e um espírito de entrega até ao fim, e aqui até ao fim, até fecharmos as portas, sem dúvida, faremos do Nal de São Vicente um espaço tão sagrado
como foi sagrada a sala da última ceia de Jesus. Nesta noite, Jesus falou pouco, mas fez muito. Os seus gestos foram tão eloquentes e expressivos que não foram precisas palavras. Quando Jesus, no final, disse aos discípulos que eles deviam lavar os pés uns aos outros, eles perceberam que não era passar agora os jantares a lavarem os pés uns aos outros. Eles perceberam que não era para repetir o gesto, mas repetir a atitude. Não é repetir o gesto, é repetir a atitude. Perceberam que Jesus lavou os pés a todos e que todos eram mesmo todos, menos, até os menos agradáveis. É todos. Tão bem personificado em Judas, ingrato e traidor. Também a ele, Jesus lavou os pés. E tenho que interromper a homilia, falta só um parágrafo, não é porque me esteja a sentir mal, até estou cheio de calor, mas porque entre a missa que terminámos e o jantar que tivemos, recebi um e-mail de um voluntário não português, por isso a linguagem, isto deve ter sido uma tradução, portanto a linguagem, as palavras podem não ser as melhores, mas eu gostava de vos ler esta mensagem que recebi, porque estamos numa crise profunda de comunicação hoje em dia. Nunca tivemos tão conectáveis, mas vão de reparar para os vossos WhatsApps e ver quantas respostas têm e quantas reações têm. Agora tudo se resolve com o coração, com umas mãos postas, tudo se resolve assim. Entregue. Este voluntário escreveu ao final do dia uma mensagem, ele fez parte do início do Nau de São Vicente e creio que há um ano e meio, 2 anos, por razões pessoais teve que sair, porque voltou para o seu país. E hoje escreveu este e-mail simpático que eu gostava de ler e depois termino. Então, dizia-me ele, hoje, isto não é e-mail, foi mensagem do WhatsApp, portanto não foi um coração, não foi umas mãos postas, nem foi um fixe, foi um texto, portanto demorou a escrever. Hoje, quinta-feira santa, lembramos a missão de serviço aos outros. A João 13 é um lugar tão pequeno, mas tão profundo na sua missão. Ensinou-me que a vida só vale quando estamos ao serviço dos outros. Quem não serve para servir, também não serve para viver. É tão agradável ver aqueles voluntários, agora estas palavras na tradução não é o que querem dizer, é tão agradável ver aqueles voluntários a descer dos seus orgulhos e egos, e deixando, aqui seria dos seus comodismos, e deixando as suas famílias e lares para servir os mais necessitados, sem esperar recompensa. Isto era o que ele via. Aprendi muito com o que ouvi dos utentes. Obrigado, Frei Filipe, por me deixar fazer parte deles, voluntários. Às vezes, estando no nosso lugar de conforto, num mundo em que não tem problemas, que funciona na harmonia, mas descendo àquele lugar, vemos outra realidade. Um abraço forte a todos os voluntários e utentes. Marcou a João 13 na vida deste voluntário. Nesta noite, agora já sou eu, já não é a mensagem. Nesta noite, quero agradecer a Deus a generosidade de cada um dos voluntários da nossa associação. Só Deus sabe o que os levou a abraçar esta causa e só Deus poderá recompensar. Ninguém espera um obrigado de ninguém. Se alguém está na João 13 à espera de um obrigado de alguém, está enganado. Só Deus poderá recompensar o bem que fazemos. Quero agradecer a Deus tantos exemplos de humildade que vemos nos nossos voluntários. Como dizia este voluntário, o que fazem e o modo como o fazem, sem protagonismos nem exibições. Só Deus saberá exaltar estes atos que, sem querermos, tanto dizem de nós. Quero agradecer a Deus o serviço que prestamos aos mais pobres da nossa cidade. Até há uns meses eu dizia que se a João 13 fechasse, tivesse que fechar, que já tinha valido a pena a sua existência. Mas já fizemos bem a tanta gente,
já poderíamos fechar. Mas não é verdade. Há tanto bem para fazer que a João 13 não pode fechar. E só Deus poderá recompensar verdadeiramente o bem que fazemos, porque, como sabemos, há mais alegria em dar do que em receber, porque é dando que se recebe. Que assim seja.